Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de contabilidade de conversores eletrônicos. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco sobre a tecnologia de magnéticos e seus modos de falha típicos. Essa aula, pessoal, ela vai ser dividida em duas partes, e essa é a parte 1. Nessa parte, vamos discutir um pouco dos papéis que os magnéticos têm nos conversores eletrônicos e as principais tecnologias e materiais empregados nesses elementos passivos. Na parte 2 da nossa aula, iremos discutir um pouco sobre alguns dos desafios inerentes do aumento da frequência nesses elementos e alguns dos mecanismos de falha que a gente tem nos magnéticos. Sem mais delongas, vamos nessa. Ok, pessoal. O primeiro ponto é ficar bastante claro aqui que quando eu falo magnético, eu estou me referindo a indutores, autotransformadores ou transformadores que existam dentro da nossa topologia, no caso o nosso conversor eletrônico. Por exemplo, aqui a gente tem um conversor aqui CCCC isolado, onde nós podemos identificar aqui a existência de um transformador, seria um transformador de alta frequência. Nós também podemos identificar a presença de um indutor aqui na saída, que seria um indutor DC aqui para filtragem, manter essa corrente aqui DC mais próximo de constante. E aqui na saída nós temos aqui indutores que vão efetuar, de fato, a filtragem das correntes de saída desse inversor, de forma que elas fiquem o mais próximo possível de senoides. Tá? Então aqui nós temos algumas aplicações, por exemplo, nós podemos identificar esses magnéticos aqui, nesse conversor aqui, que é uma fonte chaveada. Nós podemos identificar os magnéticos também neste conversor aqui, que é um inversor fotovoltaico. E nessa imagem aqui do canto, lá no fundo, nós podemos identificar aqui, 6 indutores aqui, desse lado tem mais 6, são indutores aqui de núcleo de ar, tá? Que são utilizados em estações HVDC, tá? Então, perceba que é um indutor que é do tamanho de uma pessoa, né? Ok. E quais são as funções, que esses magnéticos eles exercem aí na eletrônica de potência, nos conversores eletrônicos? Bem, uma função bastante utilizada seria o armazenamento de energia. Então, esse dispositivo magnético ele é responsável por armazenar energia num estado de funcionamento do conversor e no próximo estado entregar essa energia armazenada para outro elemento. Então, este, por exemplo, é o modo de operação deste conversor aqui, um conversor boost. No primeiro momento, com o interruptor fechado, a gente aumenta a energia armazenada nesse indutor e quando o interruptor abre, ele joga essa energia dele para o capacitor de saída. Tá? Mas nós também podemos ter esses elementos magnéticos com a função de fazer uma transferência de energia, que é quando nós temos de fato um transformador dentro do nosso conversor. Tá? Além disso, se a gente pensar na utilização de indutores acoplados ou de transformadores ou autotransformadores, a gente pode ter uma adequação de nível de tensão. Um exemplo possível seria nessa topologia. A relação de transformação deste transformador afeta o ganho deste conversor. Então, na verdade, esse conversor CCCC, ele é um conversor que consegue, por exemplo, elevar a tensão de uma forma com um ganho de tensão muito mais significativo do que se a gente considerasse um simples conversor boost. E quem ajuda aqui no caso é essa relação de transformação. Nós também temos a questão da isolação galvânica, então naquela topologia anterior, o fato da gente ter aquele transformador provê isolação galvânica do nosso sistema, mas nós também podemos usar os magnéticos para efetuar filtragem. Então nós podemos utilizar tanto para fazer filtragem de modo diferencial, ou seja, filtrar as correntes de saída do conversor, mas também para filtragem de modo comum, que é um problema que nós temos em inversores e inversores fotovoltaicos. Uma outra aplicação mais específica seria limitar derivadas de corrente, ou seja, aumentos súbitos de corrente. Então, por exemplo, em estações HVDC, um dos papéis desses indutores é de fato limitar a taxa de aumento da corrente durante um curto-circuito. Isso permite que tenha tempo para que a proteção atue sem que os nossos dispositivos semicondutores eles se danifiquem. Existem diversas outras aplicações, tá? Então, por exemplo, indutores acoplados, eles são utilizados em algumas células de computação
para aumentar, de fato, a frequência efetiva que a gente vai ter na saída do nosso sistema. Então, tem diversas outras aplicações, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um inversor fotovoltaico comercial, né? A gente pode identificar aqui este indutor, né? Seria o indutor desse conversor boost, que vai ter a finalidade de fazer esse armazenamento e transferência de energia. Nós temos esses dois indutores de saída que fazem a filtragem de modo diferencial, né? Fazem a filtragem da corrente de saída, de forma que a gente tenha uma corrente de saída aproximadamente senoidal. E aqui a gente tem os filtros de modo comum. Então aqui a gente tem um indutor de modo comum, que é um primeiro indutor acoplado aqui na saída CA do sistema. E a gente também tem um filtro de modo comum na entrada CC do nosso sistema, né? Novamente, indutores acoplados aqui. Então, seria aí algumas das aplicações, né, desses dispositivos. Aqui também a gente pode perceber a presença de um transformadorzinho aqui. Se eu der um zoom aqui, a gente pode identificar, né? Esse pequeno transformadorzinho aqui, na verdade, ele é parte da fonte de alimentação auxiliar desse inversor, que consiste aqui num conversor flyback de múltiplas saídas, né? Então, esse flyback ele tem lá um conjunto de indutores acoplados, né? Ele de fato não é só um transformador, né? Ele precisa armazenar energia também, mas está ele aqui, né? Exatamente com essa outra finalidade, né? Então, prover essa isolação galvânica da alimentação, conseguir níveis de tensão isolado e também conseguir abaixar a tensão, né, de entrada aqui dos painéis fotovoltaicos, que pode chegar a 400, 500 volts, para os níveis de tensão que a eletrônica precisa, por exemplo, 12 volts. Ok, mas a gente também tem algumas mudanças de paradigma aí, pessoal, que afetam diretamente as tecnologias de componentes passivos, né? No caso, magnéticos, que é o que estamos discutindo aqui. Bem, quando a gente muda para materiais de banda larga, ou seja, quando a gente sai, né, do estado da arte, que seria, por exemplo, de IBTs, de silício, e vai para dispositivos de materiais de banda larga, por exemplo, nitreto de galho, carbeto de silício, e até em alguns estudos teóricos já existem dispositivos aí de diamante, né, sendo desenvolvidos, né? O que a gente observa, né, é que esses elementos, né, esses materiais de banda larga, eles permitem estender o limite da tecnologia atual, no sentido que a gente consegue comutar em frequências maiores. Tá? Comutando em frequências maiores, a gente tende, né, a reduzir, né, o volume dos componentes passivos. Logicamente, né, isso vai ter um limite, né, de redução que está associado às tecnologias, os materiais atuais que são utilizados nos componentes passivos. Então, a título de curiosidade aqui, a gente tem uma comparação feita por esta referência aqui, que compara a densidade de energia, né, ou seja, né, a capacidade aqui de joules por centímetro cúbico, de diferentes tecnologias. Tá? E aqui, né, nós podemos identificar os indutores, né, no caso aí representando os magnéticos, como uma das formas aí, né, menos interessantes, né, de armazenar energia, visto que para armazenar a mesma quantidade de energia, né, a gente acaba tendo um volume muito maior. Isso que faz essa densidade de energia dos indutores ser pequena, comparado, por exemplo, à densidade de energia dos capacitores. Tá? Isso aí tem gerado algumas mudanças aí de paradigma, por exemplo, na eletrônica de potência. Né? Vocês podem pesquisar depois o desenvolvimento dos conversores de capacitor chaveado, ou a capacitor chaveado, switched capacitor converters. E essas topologias, elas tentam fazer toda a transferência de energia do conversor baseando-se em capacitores, porque os capacitores vão ocupar, né, para a mesma quantidade de energia, eles vão ocupar menos volume. E aí, com isso, a gente consegue ter conversores cada vez menores, né, que é interessante para algumas aplicações. Né? Logicamente, a gente não consegue eliminar os magnéticos, mas a gente consegue melhorar essa situação. Outra questão bem interessante discutida nesse artigo, que eu recomendo a leitura, é que se a gente considerar um sistema oscilante, por exemplo, um sistema LC, com componentes elétricos, né, ele tem uma performance em termos de densidade de energia bem pior do que, por exemplo, sistemas mecânicos. Se a gente pegar um sistema massa-mola, a gente percebe que as densidades de energia são bem maiores. Né? Inclusive, esse trabalho ele discute, né, a utilização de um oscilador piezoelétrico, né, ao invés de utilizar, por exemplo, um circuito LC oscilante.
Então, é uma característica interessante a gente perceber, né? E a tecnologia atual nossa de passivos, elas têm limitações, e principalmente os indutores, né? Eles limitam muito a redução de volume dos conversores eletrônicos, né? Eles são elementos que eles têm essa dificuldade, né? Devido aos materiais e aos fenômenos eletromagnéticos envolvidos, né? Ok. Outro ponto é esse efeito da frequência, né? Vamos tentar fazer um pequeno raciocínio aqui. A gente vai fazer esse raciocínio para um transformador, ok? Nosso velho conhecido transformador, né? Para tentar entender qual que é o efeito da frequência no volume do transformador. Bem, quem já projetou um transformador provavelmente vai reconhecer essas duas expressões aqui, né? Basicamente, essa primeira expressão define qual que é a área mínima do núcleo do nosso transformador. E isso está diretamente relacionado com a tensão que o nosso transformador vai trabalhar e com a densidade de fluxo máxima que a gente pode ter dentro do nosso material. Tá? Logicamente, a frequência também aparece. Na verdade, essa expressão ela nasce da lei de Faraday, né? A lei de Faraday fala para a gente que a tensão ela é igual a menos m delta fluxo sobre delta t, ou d fluxo dt. E fluxo é densidade de fluxo vezes a área. Então, utilizando essas informações, a gente consegue chegar nessa expressão. A frequência aparece exatamente por causa da derivada de uma senoide, né? A gente acaba usando a regra da cadeia e a frequência acaba aparecendo. Interessante você perceber que a área do núcleo é inversamente proporcional à frequência. Tá? Por outro lado, a área de janela do núcleo, ela tipicamente não depende da frequência. Tá? Basicamente, a ideia da área de janela é que todos os condutores que a gente vai utilizar, eles têm que caber dentro da janela. Então, isso vai depender do número de espiras, mas, logicamente, isso também vai depender de um fator de preenchimento. Né? O que é esse fator de preenchimento? Os condutores eles são circulares, na hora que a gente empilha eles, né, a gente espera que isso ocupe mais área do que simplesmente a área dos condutores. Né? Fisicamente, o que a gente estaria falando é exatamente da área do núcleo, que está associada à frequência, e a área da janela, tá? Que depende da corrente, da densidade de corrente do projeto e, logicamente, do fator de preenchimento. Uma figura de mérito bem interessante que a gente costuma utilizar para comparar núcleos magnéticos é o produto de área. O que é o produto de área? Ele é o produto da área do núcleo pela área de janela, que basicamente é o produto dessas duas expressões. E a gente percebe que o produto de área ele é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, se eu aumento a frequência, eu vou precisar de um produto de área menor. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que o produto de área ele tem uma unidade que é metro quadrado vezes metro quadrado, que dá metro elevado à quarta. E, logicamente, se a gente aumenta a área de janela ou se a gente aumenta a área do núcleo, vocês vão concordar comigo que isso vai aumentar o volume do núcleo. Portanto, né, a gente pode pensar que o volume do núcleo ele é proporcional, né, ao produto de área elevado a 3/4, porque aí a unidade daria metro cúbico. O que permite concluir que o volume de um transformador, em geral, né, baseando-se nessas equações teóricas que estamos desenvolvendo, ele tem uma relação inversamente proporcional à frequência com esse expoente 3/4. E isso nos permite perceber que se a gente pegar o mesmo transformador, aqui a gente tem dois exemplos, um transformador aqui para aplicações na rede elétrica, que ele é projetado para a frequência, aí, por exemplo, de 50 Hz, e um transformador aí para tração para locomotivas, né? Tem muitos sistemas aí que operam com 16,66 Hz, né? Esse 16 mais 2/3, né? E à medida que a gente vai aumentando a frequência, a gente consegue perceber que nós temos uma redução drástica no volume do equipamento. Então, aumentar a frequência é muito bom. Né? Trabalhar com frequências maiores permite ter transformadores com menor volume e principalmente mais leves. Tá? Logicamente, essa expressão aqui ela é muito otimista, principalmente para altas frequências. Porque, primeiro, a gente está assumindo uma isolação com espessura constante, ou seja, a gente não está mudando, né, essa característica do fator de preenchimento. E principalmente porque em alta frequência, vocês vão perceber que a gente não usa a mesma tecnologia de condutores do que em baixa frequência. E isso vai fazer com que o fator de preenchimento piore um pouco.
tá? Então, essa redução aqui, vamos dizer que essa conta que a gente fez aqui, ela é muito otimista, né? Mas ela já traz um sentimento de que aumentar a frequência tem um impacto positivo, né, no volume e na massa. Até por esse motivo que na aviação eles costumam utilizar frequências mais altas, né? 400 Hz ou até mais do que isso, né? São frequências aí tipicamente utilizadas em aviação para você conseguir ter máquinas elétricas mais leves. Aqui a gente tem alguns exemplos práticos, né? Então, por exemplo, a gente tem a comparação de um transformador trifásico aqui, de 50 Hz, 5 kVA, e um transformador aqui, no caso monofásico, com a mesma potência nominal, né? Tensões similares, mas para 20 kHz. Então a gente consegue perceber claramente a redução aqui, né, de massa e volume, né, e de quantidade de material que você está utilizando nesse transformador. E aqui a gente tem um exemplo de um transformador de média frequência para sistemas de tração comercial. Então, isso já são coisas que são comercializadas aí para o mercado de tração elétrica, com a finalidade de reduzir a massa desses transformadores aí dentro da locomotiva. Ok. Dito aí esses pontos, vamos falar um pouquinho da tecnologia de magnéticos, tá? Quando a gente vai falar, né, das tecnologias de magnéticos, a gente tem que entender as principais partes desse componente, né? Bem, nós temos as bobinas essas que são constituídas de condutores e da isolação das espiras, né, que nós vamos utilizar. O núcleo magnético, entre aspas, porque existem, por exemplo, indutores com núcleo de ar e transformadores com núcleo de ar, né? Em algumas aplicações onde a gente não admite, por exemplo, saturação desses indutores, a gente acaba indo para projetos com núcleo de ar. Em estações HVDC é muito comum a gente utilizar isso, tá? A gente tem os terminais de conexão, onde nós vamos fazer as conexões elétricas, o invólucro e o sistema de refrigeração. Então aqui a gente tem alguns exemplos aí, né? Transformador trifásico, que pode ser um indutor acoplado, né? Um transformador monofásico, indutores para sistemas HVDC, indutores toroidais, um exemplo de indutor planar, onde no caso a gente faz as espiras desse indutor com a placa de circuito impresso, né? Então são algumas tecnologias aí que podem ser utilizadas, né? Quanto aos tipos de condutores, né? Não falando dos materiais, mas das geometrias, tá? Pode-se utilizar condutores circulares, tá? Com o exemplo deste indutor aqui toroidal. Contudo, a gente vai perceber que esses condutores circulares eles são muito susceptíveis ao efeito pelicular. Isso faz com que a resistência elétrica aumente com a frequência. Isso é péssimo, porque aumenta as perdas. E, portanto, né, você acaba caminhando para outras arquiteturas. Por exemplo, o fio de Litz, né, fio Litz, na verdade são vários, né, condutores de cobre, né, separadinhos, né, formando, né, esse elemento condutor. Né? Podem ser centenas ou milhares. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, da utilização aqui de um fio Litz aqui no transformador aqui monofásico. Né? Nós também podemos usar folhas de cobre, como é o caso desse transformador aqui. Tá? A gente vai perceber que isso aqui tem algumas vantagens, tá, pessoal? A utilização das folhas de cobre, primeiro, esse design ele é mais barato do que o fio Litz e a gente acaba tendo um melhor fator de preenchimento. Você consegue aproveitar melhor essa janela. Né? Então, já me deparei com situações que não era possível, por exemplo, projetar um indutor, porque dentro da janela do núcleo não era possível colocar o número de espiras. Né? E aí os projetistas mudaram, né, a arquitetura do enrolamento para um enrolamento em folha de cobre, de forma que você consiga ter maiores fatores de preenchimento e consiga colocar o número de espiras que você precisa. Né? A gente também pode ter condutores coaxiais, né? Esses condutores tubulares, então já havia aplicações, né, de indutores de extrema alta potência e muito pequenos, e para poder, por exemplo, né, resfriar ou manter a temperatura, né, desses condutores é bem complexo. E quando você usa esse tipo de condutor, você pode, por exemplo, circular um fluido dentro do enrolamento e resfriá-lo. Então você melhora, né, esse mecanismo de troca de calor, porque você não fica dependendo só do ar externo, mas você consegue também circular um fluido dentro. Né? Logicamente isso é muito mais caro. Né? E aqui a gente tem um exemplo também de condutores, que são aquelas lâminas de cobre, né? Só que numa placa de circuito impresso. Né? E aí, nesse caso, a gente pode construir um indutor planar, né?
A motivação principal é reduzir o tamanho do elemento, né? Então, é uma característica interessante aí. Outro ponto é que os indutores planares, né, diferentemente desse tipo de indutor aqui, você consegue ter um controle muito maior dos parasitas. O que seriam os parasitas, né? As capacitâncias dos enrolamentos, né, as indutâncias de dispersão, porque você consegue fabricar isso aqui com grande precisão. Né? A gente não pode dizer a mesma coisa de um indutor desse aqui, que grande parte das vezes ele é enrolado à mão. Né? E as diferenças entre as pequenas espiras aqui vão contribuir para efeitos eletromagnéticos e também de dispersão no seu sistema. Né? Então, são algumas características aí interessantes. Né? Alguns tipos de núcleos empregados, então selecionei alguns aqui, mas tem vários, tá, pessoal? Então, a gente pode ter esses núcleos aqui tipo E, que a gente constrói esse transformador aqui, nessa característica. Né? A gente pode ter núcleos tipo C, que a gente consegue construir os elementos dessa forma. Existem formatos coaxiais, né, que você coloca esses núcleos e os condutores aqui dentro. Então, também é uma forma possível de se trabalhar. E aqui a gente tem exemplo de indutores aqui que tem núcleo toroidal. Né? Existem algumas comparações, né, que, por exemplo, no núcleo toroidal você tem grande parte do enrolamento exposto externamente, então você consegue ter uma dissipação de calor às vezes melhor do que um transformador dessa forma, onde uma parte do enrolamento está escondida aqui dentro do núcleo. Né? Então são algumas questões aí que geralmente se discutem a respeito desses formatos. Né? Quanto aos materiais, pessoal, quando a gente olha para um transformador ou para um indutor desse aqui, né, que vai ser usado no conversor eletrônico, a gente tem diversos materiais que podem ser usados. Tem diversos materiais magnéticos, condutores, isolantes, né, e também abordagens para fazer refrigeração. Tá? A gente vai tentar discutir um pouco aqui dessas questões. Tá? Ok. Quanto aos materiais, pessoal, primeiramente, né, os materiais ali magnéticos eles podem ser classificados em materiais magnéticos moles e materiais magnéticos duros. Né? Os duros geralmente são utilizados para construir ímãs permanentes. Não é o que nós queremos aqui. A gente quer um indutor, então, na verdade, nós queremos materiais que seja muito fácil magnetizar e desmagnetizar eles. Né? Dentro desses materiais, nós temos aqueles baseados em ligas de ferro e nós temos os ferrites. Né? Os ferrites, basicamente, eles são materiais cerâmicos, são como se fossem óxidos, né? De metais, que tem uma propriedade ali ferromagnética e também tem uma alta resistividade, que é importante para controlar, né, as correntes parasitas, correntes de Foucault, né, que geram perdas. Já nessas ligas nós temos diversas abordagens. Nós temos os núcleos laminados, né, que é o famoso aço silício, seja de grãos orientados ou grãos não orientados. Nós temos os núcleos de pó de ferro, que a ideia desses núcleos é como se a gente tivesse um pó de ferro e uma resina, né? E aí a gente consegue ter dentro desse núcleo, né? É como se fosse bolhas ali dentro, que geram um entreferro distribuído. Então ele é um núcleo que tem uma certa... Você não precisa colocar entreferro nele, como você precisaria colocar, por exemplo, num ferrite, para conseguir construir um indutor, né? Que vai armazenar energia. E nós temos as ligas, né, amorfas e nanocristalinas, né? São materiais mais caros, e geralmente são utilizados quando você precisa, né, ter perdas muito baixas, ou são sistemas que vão trabalhar em frequências bem altas. Então é bem interessante a gente perceber isso. Aqui só algumas características, né? Se a gente pegar, por exemplo, o aço silício, né, é muito utilizado para fazer transformadores de baixa frequência. A vantagem é que ele satura em densidades de fluxo bem altas, né, superiores a 2 Tesla, né? É relativamente barato, é mecanicamente robusto, né? Mas o grande problema são as perdas magnéticas. Né? Então, se a gente, por exemplo, testar esse sistema com a mesma densidade de fluxo máximo, mas em frequências diferentes, a gente vai perceber que o laço de esterese, né, dinâmico, que de fato mede para a gente aqui indiretamente as perdas, né, a área desse ciclo aqui é perdas, né, por unidade de volume, a gente vai perceber que as perdas crescem muito com a frequência. Né? Então, é um material que vai ser utilizado em aplicações de menor frequência, ali, 50, 60 Hz. Você vai ver a utilização desse material. Então, os materiais amorfos, a gente pode perceber que a 1 kHz eles têm laços de esterese bem menores do que no caso do nosso amigo aço silício. Né? Isso vai fazer com, logicamente, eles vão ter menores perdas, né? Trabalham com densidade de fluxo ali que podem chegar até 1,6 Tesla. Né?
Tem temperaturas de Curie bem altas, que são as temperaturas em que o material magnético perde suas propriedades, né? Eles geram um ruído, né, bem significativo. A gente também observa esse ruído nos transformadores de aço silício, né, e são relativamente caros. A gente pegar os materiais nanocristalinos, né, eles têm curvas aqui, laços de esterese bem menores, né, são materiais que têm menores perdas, eles geram baixo ruído, né, logicamente tem algumas desvantagens, eles são mais frágeis, né, são mais limitados, né, a disponibilidade desses núcleos, e eles são relativamente caros, tá? E os ferrites, né, eles são relativamente baratos, mas eles são frágeis, né? É uma cerâmica, então se você bater esse núcleo ele pode quebrar, né? O impacto mecânico pode ser importante. Outro ponto das ferrites é que elas saturam muito cedo, elas trabalham com densidade de fluxo baixa, até um 0,5 peso. Né? Se vocês lembrarem lá atrás, a densidade de fluxo máxima entra no volume do transformador. Né? E, logicamente, né, eles têm uma característica superior aos aços silícios quando a gente trabalha em frequências maiores. Então, tem muita fonte chaveada aí que usa núcleo de ferrite. Tá? Aqui a gente tem uma comparação de vários materiais, né? Então, por exemplo, esse material aqui seria uma ferrite, a gente tem núcleos aqui de pó de ferro, né? A gente teria aço silício, né? E por aí vai. Né? Esse material aqui seria um material nanocristalino, esse vitropérmio. E aí, o que a gente pode perceber? Né? A gente pode perceber que os ferrites eles trabalham com densidades de fluxo menores, mas eles também têm perdas pequenas. Se a gente for para o aço silício, eles trabalham com densidade de fluxo alta, mas eles acabam tendo perdas bem significativas. Né? E nós temos materiais que estão aqui balanceando essas características. Né? Por exemplo, esses materiais aqui high flux. Né? Ele é um material que ele consegue ter densidade de fluxo relativamente grandes, né? E as perdas menores do que o aço silício. E por aí vai. Né? Se a gente olhar o vitropérmio, ele é um material que tem uma densidade de fluxo relativamente alta, as perdas são pequenas, mas ele é caro. Então, são algumas aí características, figuras de mérito para a gente poder comparar materiais. Né? Inclusive, sugiro a leitura desse material aqui, que faz uma comparação bem ampla, né, de vários materiais disponíveis para a realização de indutores. Uma outra questão importante aqui, pessoal, é a faixa de frequência típica em que esses materiais operam. Por exemplo, aqui se a gente pegar os núcleos de pó de ferro, tipicamente eles estão limitados aqui até em torno de 1 MHz. Então, se você tiver alguma aplicação que necessite de frequências maiores do que isso, pode ser que esse material não vai ser adequado. Tá? Os materiais amorfos eles já conseguem estender um pouco mais. Né? E, logicamente, tem alguns materiais que estão aí em desenvolvimento, né, para aplicações aí que vão na faixa aí acima aí de 50 MHz. Né? Então, é uma questão bem interessante de perceber. Né? O desenvolvimento desses materiais vai, de fato, possibilitar, né, utilizar magnéticos aí nessa faixa. Quanto aos materiais condutores, né, entre as opções, geralmente é cobre e alumínio, tá? As vantagens no caso do cobre, né? Ele é um condutor melhor, né? Ele está disponível em várias opções, então você pode ter as folhas de cobre, você pode ter fio LITs, você pode ter aqueles tubos, né? Ele é mais caro, né? Mas ele tem propriedades mecânicas melhores, tá? Se você pegar, por exemplo, o alumínio, né? Ele já é um material que, apesar dele ter vantagens, por exemplo, no efeito pelicular, né, ele tem perdas um pouco menores que o cobre por efeito pelicular, e ele permite você salvar em massa, porque o alumínio ele é mais leve, né? Você tem algumas questões associadas à questão mecânica, né? Então ele não tem a mesma maleabilidade do cobre, então quando você vai tentar fazer uma espira, né, você não pode torcer ele muito, senão ele pode quebrar, né? Além disso, se você pensar num transformador durante um curto-circuito, geralmente você tem um estresse mecânico nas bobinas. Né? E o transformador de cobre ele é muito mais robusto a esses estresses mecânicos do que um transformador de alumínio que poderia arrebentar suas bobinas durante esse transitório. Além disso, tem uma questão das interfaces de conexão, né? Porque a gente não consegue conectar um cabo de alumínio diretamente no condutor de cobre, porque a gente teria uma corrosão galvânica. Então, de fato, a gente é obrigado a fazer terminações, né? E essas terminações elas estão sujeitas a mau contato, né? Por oxidação.
Então, geralmente, os transformadores de alumínio, eles estão sujeitos a maior manutenção do que de cobre. Então, são algumas comparações aí, só para vocês terem uma noção, né? E, por fim, em relação aos materiais isolantes, pessoal, existem diversos materiais isolantes que são empregados, né? A gente pode trabalhar com materiais isolantes, no caso, o próprio ar. A gente pode trabalhar com materiais sólidos, né? Então envolver a bobina com um papel, né? Ou algum outro material, por exemplo, de mica, né? E a gente também pode inserir a nossa bobina, por exemplo, dentro do óleo. Isso é muito comum para transformadores e reatores, né? A gente ter esses dispositivos, né, dentro de um óleo, né? E aí a finalidade desse óleo, ele tem duas finalidades, né? Ele vai prover para você a isolação elétrica, mas ele também vai prover, né, uma condução térmica. Então isso também auxilia no manejo térmico do transformador, né, se ele estiver dentro do óleo. Né. Logicamente a escolha do isolante vai depender de várias características, né, tanto da constante elétrica quanto da rigidez elétrica do material. Né. Logicamente a umidade vai afetar, então dependendo do equipamento, se ele vai trabalhar em atmosferas que são úmidas, né, talvez não é interessante utilizar materiais sólidos que são, por exemplo, higroscópicos, né, ou seja, que eles absorvem água, porque isso vai piorar as características do material. Né. Mas, enfim, essas são algumas características aí. Né. E, logicamente, além da isolação das bobinas com o ambiente externo, existe a isolação entre as espiras. E aí, nesse caso, né, vai depender um pouco, né, em sistemas aí de baixa potência, a gente costuma utilizar aqueles condutores esmaltados, né? Eles têm uma isolação, né? Mas a gente consegue ver ali a cor do cobre, né? Mas a gente também pode utilizar condutores isolados, por exemplo, XLPE, né? Ou de PVC ou algum outro material para fazer esse enrolamento. Isso vai depender muito do nível de tensão. Né? Também é comum, né, a gente ter uma separação, né, isolante entre o primário e o secundário, porque querendo ou não eles vão trabalhar com um nível de tensão diferente, né, e a gente precisa ter essa isolação garantida para evitar que, por exemplo, o secundário em baixa tensão tenha uma conexão acidental com a alta tensão do transformador. Então são alguns pontos aí interessantes. Neste ponto, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.